Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Você pode se colocar mais uma vez de pé nessa noite. Aleluia. Jesus está neste lugar. Aleluia. Deus, aleluia, vai falar com você nessa noite. Aleluia. Oh Deus, fala conosco, Pai. Derrama a tua graça, Senhor, a tua unção, Deus, neste lugar. Em nome de Jesus, aleluia. Tu és poderoso. Se preciso for nessa noite, você dá esses 7 mergulhos como na mão. Aleluia, se humilhou na presença de Deus, para que o seu orgulho fosse quebrado. Aleluia. E a maior, aleluia, que o Senhor pede para você nessa noite é a obediência. Aquilo que Deus pede. A palavra de Deus fala que não adianta nós orar se nós não vigiarmos e obedecer a sua palavra. Então que nessa noite nós devemos vigiar e depois orar e buscar a face de Deus. E se preciso for, você descer 7 vezes, para que você seja curado, para que você seja restaurado. Se necessário for, desça nessa noite na presença de Deus, porque o Senhor, aleluia, está neste lugar. Só não sentiu a sua presença aquele que não quis, porque a presença de Deus está neste lugar. E Ele vai te abençoar nessa noite. Aleluia. Quem sabe você então triste aqui, angustiado, desanimado, Deus, Ele vai trazer uma alegria ao teu coração. Então essa alegria vai mudar todo o teu ser nessa noite. Essa alegria vai resplandecer, aleluia, onde você passar. Não só hoje, mas na porta, quando você andar, as pessoas vão ver a alegria que há no teu coração, que vai resplandecer sobre a tua face. E que essa transformação nessa noite, como diz esse louvor, ela venha de dentro para fora. Que Deus venha nos sarar, nos libertar, nos transformar verdadeiramente assim como Ele quer. Que seja feita a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, pela tua unção, Senhor. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por me mover pela unção. Aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, pela tua unção, pelo teu poder, Senhor. Aleluia. Aleluia. Se alguém chegou aqui, seu Deus, com algum tipo de dor, em nome de Jesus, faz o cura, Senhor. Declare cura, Senhor. Declare cura para essa dor de cabeça, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor.
14 e o versículo 26. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo que está em nosso meio. Jesus aqui testificando sobre o Consolador. Aleluia. Obrigado, Senhor. Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 26. Mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Glória a Deus, o Espírito Santo. Aqui Jesus testificando para os discípulos aquele que havia de vir, e ele veio. Nós vivemos num tempo glorioso, é o melhor tempo de todas as eras, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo não era dado dessa maneira que é dado nos dias atuais. Era somente para o povo de Israel e era para alguns reis, sacerdotes, profetas. Tinha de vez em quando ainda, e esse Espírito vinha sobre eles, o Espírito Santo vinha sobre eles, não habitava dentro deles, vinha para capacitar para eles exercer o ministério, ou até mesmo um reinado, sobre um juiz para ali exercitar uma função específica, até mesmo para exercitar qualquer tarefa ali na casa do Senhor. Mas nos dias atuais, o Espírito Santo foi dado para todos aqueles que creem em Jesus. E nós vamos decorrer sobre isso. Ele vem de duas maneiras em nós. Quando nós nascemos de novo, se tornamos uma nova criatura, nós conseguimos se relacionar com Deus. Antes de nós nascer de novo, o nosso entendimento é natural, nós não conseguimos entender Deus. Por isso que as pessoas do mundo não entendem. Parece loucura. Os crentes, eles olham para os crentes e eles pensam que são loucos. Eles não conseguem entender a forma que nós adoramos, a forma que nós entendemos Deus. Eles têm uma mente natural. Eles acham que até mesmo Deus nem fala com o homem. Eles têm uma mentalidade obscurecida. O Deus desse século cegou o entendimento deles. O espírito deles está morto perante Deus. E esse espírito morto não consegue se relacionar com Deus. Mas quando o homem nasce de novo, Jesus ele explicando a Nicodemos, ele falou que era necessário vos nascer de novo. Para quê? Para poder se relacionar com Deus e para poder ser salvo. Porque o homem estava morto. Do jeito que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, nós também morremos e ressuscitamos com Jesus. Agora é uma nova criatura. Essa nova criatura, ela tem condição sim de se relacionar com Deus. Ezequiel havia profetizado sobre o novo nascimento lá em Ezequiel, no capítulo 11 e o versículo 19. E lhes darei um mesmo coração e um espírito novo ponharei dentro deles. Tirarei da sua carne um coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e execute, e eles serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus. Às vezes as pessoas entendem que Deus aboliu a lei. Na realidade, Deus não aboliu a lei. Com um novo nascimento, Deus escreveu no nosso coração. O homem nascido de novo, ele não concorda com o pecado e ele não vive pecando. Você vai dizer, mas eu peco. Não. O que peca, o homem nascido de novo, ele não está contente com o pecado. E ele não concorda com o pecado.
mesmo que ele se deixe levar pela sua carnalidade, mesmo que ele se deixe levar pelas paixões, mas ele não está contente com o pecado, ele não concorda com o pecado. Por que às vezes o homem nascido de novo, às vezes, ele peca? Ele peca porque ele não tomou o controle ainda da sua vida. Ele permite a sua antiga natureza ainda dominá-lo, a natureza da carne, porque o ser humano é tricotômico. Ele é um espírito, ele tem uma alma e ele habita num corpo. Com o corpo físico ele toca no mundo físico, com a alma nas emoções e com o espírito em Deus. O que nasce de novo é o espírito do homem. Ele se torna uma nova criatura. Mas a sua alma precisa ser ganha. Aqui é as suas emoções, as suas paixões. E esse homem precisa tomar o controle da alma e da sua carne. Só que o Senhor ele nos deu poder e capacidade para isso. Então nada justifica um homem nascido de novo continuar na vida de pecado. Mas agora, o homem nascido de novo, o Espírito Santo, ele vem com poder para trabalhar no seu interior. Existe uma unção interna e uma unção externa. A unção interna é aquela unção que vai nos ensinar e nos guiar a toda a verdade. Aonde que está escrito isso? Lá no Evangelho de João. Primeiro, não é o Evangelho, a carta de João. No capítulo 2 e o versículo 7. Diz assim: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendo necessidade de que ninguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nela permaneceis. Essa unção interna, a presença do Espírito Santo internamente, ela vem para nos guiar e nos ensinar. Quando qualquer ensinamento que você não sente paz em ouvir, foge dela. Quando qualquer coisa que você ouvir, pode ser homem de Deus, pode ser o que for, se você não testificar no teu espírito, foge dela. Se você receber uma revelação, se você receber uma profecia, que não testificar aqui dentro do teu interior, foge dela. No Novo Testamento, nós podemos julgar a profecia, não podemos julgar o profeta quem julga é Deus, mas a profecia sim. Por que nós temos condição de julgar? Porque nós temos o mesmo Espírito que opera na vida do profeta. Nós temos que deixar essa unção interna nos ensinar. Quando o pastor está pregando, quando alguém está pelo Espírito ensinando, essa palavra vai testificando no nosso interior. E ela vai nos acrescentando. Só que se ela não testificar, se você não sentir paz, essa é a unção interna. Você tem que aprender do Senhor. Porque o mesmo Espírito que está usando o pregador trabalha na tua vida. E ela testifica no teu espírito quando a palavra vem te acrescentar. Essa unção é para que nós não sejamos enganados. O próprio Jesus falou: se possível fosse, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Nós podemos até ficar enganados, irmãos, por algum tempo. Nós podemos até ficar enganados por algum tempo, porque nós não temos às vezes a percepção espiritual. Nós às vezes não entendemos o que aquela unção que está diante de nós está falando. Mas se tu prestar atenção, o dia que você for enganado, você vai perceber que em algum momento a unção que estava diante de você falou: ei, fica ligeiro, tem alguma coisa errada. Nós não seremos enganados por muito tempo, porque a unção que está diante de nós vai mostrar a verdade. Eu acredito que por certo
que o único amigo que sempre vai te falar a verdade é essa unção. É um testemunho interior, é algo lá no fundo. Às vezes quando a gente toma um golpe aqui e ali, a gente recebeu um sinal vermelho falando, não faça isso. Mas às vezes a gente não tem a sensibilidade de ouvir essa voz. E a gente vai em frente e quebra a cara. E a gente vai lembrar que nós não sentimos paz. Que nós tínhamos um sinal vermelho dentro de nós. E quando nós acertamos alguma coisa, pode ter certeza que a gente sente paz, a gente tem um sinal verde, que a gente pode avançar, que Deus está conosco e o negócio vai acontecer e acontece mesmo. Nós temos que aprender a ouvir esse testemunho interior que fala dentro do nosso espírito. Nós temos que aprender não somente pedir, mas também ouvir. A oração, irmão, ela não pode ser apenas da nossa parte, não é só falar, não, você tem que ficar, sabe, ficar quietinho e ouvindo o Senhor. Você apresenta os problemas do dia a dia, as questões, as decisões que você tem que tomar, e daí você fica ouvindo a direção de Deus. E aquela unção que está dentro de você vai começar a te direcionar. E ela vai começar a falar, ela vai começar a ministrar no teu coração. E você vai ser levantado ali com a direção correta. Enquanto nós não aprendemos a ouvir de Deus, irmão, nós vamos quebrar muita cara. Quando nós não aprendemos a ouvir esse testemunho interior. Mas existe outra experiência, que é a experiência da unção sobre nós. Essa unção é para o ministério, é para nós ministrar aos outros. Irmão, no Antigo Testamento, era de um sacerdote era ser rebaixado quando ele era para ministrar ao povo. A melhor parte é ministrar a Deus. Sabe qual que é a melhor parte? Não é pegar a oportunidade, não é cantar. É você estar na presença do Senhor. Essa é a melhor parte. É você ministrar ao Senhor louvores, adoração. Mas não ministrar aqui com o microfone, lá no Senhor, só você e Deus, falando com Ele. Quando você está orando, quando você está clamando, quando você está orando em língua, quando você está adorando Ele. Essa é a melhor parte. Mas a maioria, eles acham que a melhor parte é estar com o microfone na mão. Isso é errado. Você tem que aprender que a melhor parte é estar com o Senhor e na presença dEle. Tem uns canadenses, muito usados por Deus. Eles vêm com a equipe no Brasil e Deus usa muito eles em cura. Tremendamente. E o pastor perguntou, quando eles vêm esse mês com a equipe, vem as famílias, vêm, se hospedam e vão nas igrejas, e oram por enfermo, levanta paralítico, levanta um monte de gente é curado, tremendos testemunhos. E o pastor perguntou, como é que era a vida deles de oração? Eles falaram, quando nós vem no campo, quando nós vamos para algum país, nós oramos 8 horas por dia na presença do Senhor. E eles ministram 2, 3 horas apenas para o povo. Eles ficam trancados no quarto ali, adoram um pouco, oram um pouco, meditam um pouco nas escrituras, oram um pouco, meditam um pouco, adoram um pouco. E eles ficam ali 8 horas e eles vão para o culto. E quando eles começam a orar, começa a acontecer milagre. Agora essa unção é uma capacitação do Espírito para o ministério. E o ministério não é somente para pastores, mas é para a igreja. Pastores, mestres, apóstolos, eles estão para capacitar a igreja para o ministério, para ganhar as pessoas. E essa unção está sobre nós todos. Quando Jesus falou assim, ó, deixa eu tentar chegar nesse texto aqui. Lá em João, vamos deixar aqui. Lá em João, no capítulo 20 e o versículo 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles, disse, recebei o Espírito Santo. Esse soprar de Jesus ali para os discípulos foi a unção interna que eles receberam.
Mas esse aqui, ó, de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Diz assim, Atos dos Apóstolos, no 1º versículo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, sobre vós. E ser-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa unção que Jesus falou, era uma unção de capacitação. No original, é a palavra dunamis, que significa poder, que vem da mesma palavra de dinamite. É um poder para testemunhar. E essa unção é para toda a igreja, para todos os discípulos, para testemunhar de Jesus. É uma capacitação do Espírito Santo. E nessa unção existem vários níveis de unção de poder de testemunho. E nós podemos, no Antigo Testamento, quando as leis cerimoniais, não as leis. O que eram as leis cerimoniais? As leis cerimoniais são aquelas que eles faziam no templo. Aquilo era tudo figura do que nós haveríamos de fazer. E lá havia vários batismos. Inclusive, não sei se tu percebeu, existe o batismo de João, que era para o arrependimento. Quando uma pessoa ele ia fazer um concerto com Deus, ele descia as águas. Aquilo simbolizava algo interno que acontecia, uma experiência de descer as águas. Ele estava simbolizando alguma coisa que era interna, ele estava simbolizando externamente. Por exemplo, quando você é batizado nas águas, você está fazendo algo que deveria ou aconteceu dentro de você. Se não aconteceu dentro de você, não adianta se batizar, porque senão é só tomar banho. E esse batismo do Espírito, esse revestimento de poder, nada mais é do que a água simboliza o Espírito, é um mergulhado no Espírito. Você pode receber nesse batismo o dom de línguas, mas o enfoque não é o dom de língua, é o poder para testemunhar. Quando você tem uma experiência com Deus fortíssima, você não consegue mais ficar calado, você quer testemunhar e falar de Jesus. E essa unção, ela não vem somente com palavras persuasivas, palavras humanas, mas ela vem com demonstração de Espírito e de poder. Você vai orar para os enfermos e eles vão ser curados. Você vai chegar num lugar, as pessoas vão perceber algo diferente. E como é que eu conservo essa unção? Através da adoração, através de uma vida de ministrando ao Senhor. Na adoração, na oração, na meditação da palavra, de ficar na presença do Senhor ali, quietinho, ouvindo o Senhor. Uma vez eu fui fazer uma visita lá em Curitiba, e daí depois eu vim falar, eu estava no óleo, orando, cheguei na casa, falei poucas palavras, ficamos ali, e o homem falou assim, que quando nós chegamos, ele testemunhou, ele falou que uma presença chegou. E ele ficou impactado não com as nossas palavras, mas com a unção que estava naquele lugar. Irmão, se você estiver na presença de Deus, você chegar numa casa, um casal estava passando dificuldade e eu comecei a ministrar para ele através do celular, liberando palavras e aconselhamento. E ele falou, algo saiu dentro de mim. Eu estava aqui pesado, eu estava aqui fumando um cigarro atrás do outro, e quando você começou a ministrar, quando você começou a falar, aquele negócio saiu. É a presença. Santo Deus. Existe uma unção até mesmo nas nossas palavras, se nós estivermos na presença. É o poder para testemunhar.
Quando a gente vai orar por alguém enfermo, se você tem poder, a pessoa vai ser curada. Às vezes a unção ela é tão tangível na vida de quem tem poder para testemunhar que às vezes ele nem olha a pessoa entrar. Já ouvi muitos testemunhos de pessoas entrar na igreja com dor de cabeça, com mal-estar, e até o final do culto ele fica bom. Por causa da presença, por causa dessa unção que está sobre nós para testemunhar. E nós temos que buscar essas experiências. Às vezes a pessoa, eu recebi o batismo do Espírito Santo e eu oro em língua. Ele acha que aquilo ali é tudo. Não, irmão, existe um rio. E você pode entrar nesse rio, está disponível para nós vivermos coisas extraordinárias. Sabe, o mesmo ministério que Jesus executou na terra é para nós executarmos aqui enquanto nós estivermos aqui. Se você perceber, o mesmo ministério que Jesus fez na terra, quando entrou lá em Atos dos Apóstolos, a igreja continuou executando a mesma obra de Jesus. E a igreja deveria estar até os dias atuais, curando os enfermos, expulsando o demônio e manifestando o reino de Deus na terra. Mas por que não acontece isso? Por que muitas vezes não acontecem essas coisas? Porque não é Deus, irmãos, não é Deus. Deus não muda, Ele é imutável. Irmão, é nós, irmãos, que precisamos chegar mais pertinho dEle. E quando nós se chegamos a Ele, Ele se chega a nós. Irmão, nós temos que ter desejo dos dons espirituais. Nós temos que ter desejo de ter experiência com Deus. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu não sabia o que era orar em língua. Eu não fazia ideia do que era batismo com o Espírito Santo. Eu fui batizado nas águas. Depois de 3 meses que eu fui batizado nas águas, eu ia na igreja, era uma igreja bem pentecostal. Eu acredito que eu nasci de novo. A 3ª vez que eu fui na igreja, eu não entendia nada. 3 vezes que eu fui no culto, eu não entendia nada. E no 3º dia, numa terça-feira, eu me lembro que se fosse hoje, o pastor ministrando, como se uma venda caísse nos meus olhos. Eu entendi a palavra. Foi uma experiência, eu acredito que foi a experiência do novo nascimento. Ali eu fui batizado nas águas, mas quando eu fui batizado nas águas, eu já tinha a experiência do novo nascimento, eu já entendi. Passado 3 meses depois do batismo nas águas, nós fomos num culto, nós tivemos uma tarde de louvor, eu fui nesse culto, eu senti a presença de Deus muito forte. Deus revelou para o pastor que alguém, o Senhor queria batizar com o Espírito Santo. Só que, quando ele orou por mim, eu me segurei o que pude, porque a unção foi tão forte, mas eu me segurei. De noite, a Marjorie e eu estava namorando nessa época, e ela falou, vamos achar uma igreja para nós congregar, fui na Deus e Amor, para não ficar em casa. Vou ficar mais tempo junto. Fui na Deus e Amor. Chegamos na Deus e Amor, Deus revelou para o homem que estava orando com os dons. Deus quer batizar alguém com o Espírito Santo. A unção veio e eu me segurei. Eu me segurei que deu nas cadeiras ali. De repente eu abri os olhos para o meu pastor do lado. E ele falou assim, ó, imagina, ele foi na Deus e Amor atrás de nós, porque Deus falou para ele. E ele chegou e sentou do meu lado e falou, tem um anjo aí. E ele falou, meu irmão, me arrepiava dos pés à cabeça. Acabou o culto, ele falou, vamos achar um lugar para nós orar. Nós pegamos, irmão, e fomos na casa da irmã Cleri. E eu contei um sonho para ele que eu tive, um sonho. Nós estávamos namorando com a Marjorie, eu não tinha aliança ainda, mas eu tive uma visão de uma aliança na minha mão. E disse que o óleo derramava na minha mão assim, caía e pingava no chão aquele óleo na minha mão. E eu falei isso, ele falou, tá aqui o óleo. Show, óleo, eu vou orar por você. Só que nessa oração, você deu lugar para o Espírito Santo. Eu não sabia o que era dar lugar para o Espírito Santo, eu era bem novo convertido. Vinha aquela presença, mas não sabia o que era aquilo. Eu escutava os irmãos orar em língua, mas não tinha entendimento nenhum sobre aquilo ainda. E quando ele impôs as mãos sobre mim, irmão, eu
apaguei por alguns segundos e me acordei orando em língua. Foi uma experiência extraordinária. Orei, clamei, busquei ali, recebi, chorei, falei um monte de língua. Uma presença tão gloriosa, nós ficamos até umas horas da madrugada orando ali. Experiência extraordinária. Fui para casa chorando. Cheguei e falei, Senhor, fala comigo. E o Senhor ministrou lá em Provérbios para mim uma palavra que eu guardo até os dias de hoje. Esse versículo aqui que eu deixei, esse aqui falava comigo. Que eu entrava no meu quarto, que eu morava numa tia minha, e tinha um quadro com a água, e falava isso aqui, falava todo dia, eu falava, o que é essas escrituras? O que significa isso? Algo ardia quando eu li isso aqui. Quem crê em mim, como diz as escrituras, em seu interior fluirão rios de águas vivas. Toda vez que eu entrava no meu quarto eu li isso aí e queimava. Mas nessa noite Deus falou lá em Provérbios, filhinho, só foi o suficiente para mim derramar choro e orei até clarear o dia. Então umas horas da madrugada, já estava a madrugada quando eu fui dormir. Passou-se, irmãos, muito tempo. Algum tempo depois eu tive uma experiência na igreja que eu creio que foi outro mergulhar de Deus. Uma irmã cheia do Espírito Santo no culto glorioso. Ela orando em mistério, irmão, ela foi até na porta, eu era jovem ainda. E ela passou, irmão, perto de mim. E ela só relou em mim. Irmão, eu senti como se fosse uma eletricidade. Algo corria no meu corpo, dos pés à cabeça, aquela unção, aquele poder, algo sobrenatural, não tem palavra para aquilo, para explicar o que me aconteceu. Foi tanto poder que eu achei que ia morrer, achei que ia me dar um treco, e eu não sabia mais o que fazer com aquilo. Eu coloquei na cabeça de duas jovens assim que estavam na frente, as duas desceram igual despencar um balde assim, caíram. Passou-se muitos anos. Eu tive uma experiência, nós tínhamos um trabalho, nós chamávamos de encontro com Deus, nós ficávamos 3 dias orando. E no último dia, era domingo, era sexta de noite, sábado o dia inteiro e domingo até meio-dia. E nós fizemos uma roda orando, clamando e buscando. Pastor Jairo Cruz saiu do meio. E ele ministrou uma palavra na minha vida, uma palavra profética sobre cuidar da igreja, sobre a chamada pastoral. E quando ele colocou a mão na minha cabeça, parece que algo destronou dentro de mim. Comecei a chorar e não podia mais parar de chorar. Acabou a reunião, fomos almoçar, todo mundo conversando e dando risada, e eu chorando. Irmão, nós temos que buscar experiência com Deus. Depois dessa experiência, eu vim para Foz do Iguaçu. Quando acabou esse encontro, eu estava saindo de férias. Me levaram a pregar num monte de culto numa favela aí. Ministrei e todo mundo começou a chorar. Me levaram, preguei ali no Carimã. A mesma unção que estava sobre mim ainda era tão forte que as pessoas também sentiram. E acharam glorioso aquele culto. E às vezes, irmão, nós apagamos a unção que está sobre nós, porque nós, irmão, não tiramos tempo para permanecer na presença de Deus. Nós queremos as coisas de Deus, nós queremos fluir nas coisas de Deus, mas nós não tiramos tempo de buscar Deus. Às vezes as pessoas querem exigir do pastor, eles acham que o culto é o pastor, é o levita que adora, que oferece o culto. E daí, se o culto estiver pesado, eles põem a culpa do pastor. Não, irmão, culto pesado é porque você está pesado. Porque se tu vir disposto a buscar Deus e oferecer um culto a Deus, não vai ter nenhum culto pesado, porque você vai buscar Deus ali e vai se encher de Deus. A nossa vida é uma correria, irmão. Eu não admito a pessoa vir para a igreja e ficar com a mente dispersada. Chegar aqui no culto é para você buscar Deus e todo o tempo que você está na presença de Deus. Fala, Senhor, fala comigo. Senhor, toca na minha vida, que eu venha ter uma experiência nova, que eu venha buscar os dons, para mim falar do teu amor com poder, não somente com palavras. Que eu venha testemunhar, que onde eu colocar a planta dos meus pés,
mas nem sempre está em manifestação. Quem traz Deus à manifestação é a sua igreja. Deus se manifesta através do corpo de Jesus. Quando Jesus estava na terra, Deus se manifestava através dele. Mas depois que ele foi levado ao alto, Deus se manifesta através da sua igreja. E não culpe ninguém se a presença de Deus não está se manifestando na tua vida, na tua casa. Não culpe a ninguém se a sociedade está faltando Deus na sociedade, se estão matando, se estão se prostituindo, se estão se drogando, porque nós somos representantes de Deus e nós, irmãos, manifestamos Deus na terra. E se Deus não está sendo bem representado na terra, é culpa da igreja. Espírito Santo de Deus, Senhor, que o Senhor venha nos colocar uma sede da Tua presença, Senhor. Que nós não venhamos se contentar nada mais, nada menos, a não ser com a Tua presença, Espírito Santo. Que nós venhamos ter experiência, que a Tua igreja venha ter experiência, que os Teus filhos que estão aqui venham ter experiência contigo, Espírito Santo. Feche teus olhos. Não espere nada de mim. Tem pessoa que chega e quer pegar de uma ação, pega na unção. A unção é o poder que está presente. Pega dela, pega na unção. Chega na unção agora, em nome de Jesus. Chega na unção, eu quero de ti, Senhor. Eu não quero mais nada do mundo, Senhor. Pega do Senhor, irmão. O Senhor tem que dar. Começa a buscar, começa a adorar. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pelo Teu poder, Senhor. Você quer receber um toque de Deus nessa noite? Você quer receber um toque de Deus nessa noite? Você quer adorar mais do que você quer receber o toque? Você quer ser curado nessa noite? Você quer ser curado? Ele quer te curar mais do que você deseja a cura. Aleluia. Meu Deus, eu venho receber uma vida aberta, Senhor. Eu sei que o Senhor tem poder para restaurar, Senhor, a saúde da tua vida. Restaurar os músculos, Deus, eu sei, Senhor. Eu canso de milagres, Senhor, eu não estou, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu declaro cura. Eu declaro que toda perturbação, toda obra contrária, toda obra que já vai ser pela sua mãe, toda obra maligna que vai ser pela uma herança maligna que nós quebramos, nós declaramos cura na nossa vida. Cura, Senhor, cura ela, Senhor. Coloca os dedos, os ossos, os cérebros dela sejam restaurados. Em nome de Jesus, meu Deus, seus dedos sejam fortalecidos. Eu ordeno morte na vida dela, que a vida dela. Eu ordeno do mesmo poder que é Senhor Jesus, dos corpos, opera na vida dela agora. Dos pés até a cabeça, dos pés até a cabeça, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Declaro cura. Eu declaro cura, Senhor. Aleluia. Espírito. Aleluia. Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Quebra, Senhor, todo trauma. Quebra, Senhor, todo jugo do adversário. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença, Senhor. Aleluia. Os filhos vão ter experiência em sonho, em visões. Quando eles estiverem sozinhos, te adorando, Senhor, que o Senhor venha encher a casa deles, venha encher a vida deles, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua unção, pela Tua presença, Senhor.
tocando, Senhor, em cada vida, Senhor. Vai tocando, Espírito Santo. Vai tocando, Senhor. Não precisa eu tocar, o Senhor pode tocar, Senhor. Vai envolvendo, Senhor. Vai envolvendo essa vida, Senhor, com a tua presença, Senhor. Ponha, Senhor Deus, Senhor Deus, teu poder sobre essa vida, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Te louvamos, Senhor, pela tua presença. Amém. Aleluia. Salve, nós temos culto para a glória de Deus. Em nome de Jesus, vamos estar aqui buscando a presença do Senhor. Em nome de Jesus. Tem uma janta muito especial, não esquecendo dia 21 e 22 também da programação. Vai ser nosso convidado todo especial. Vamos orar para esse trabalho, irmão, para que seja tremendo. Em nome de Jesus. Quem vai abençoar com refrigerante, daí você está precisando dos refris só, o resto já tem. Aleluia. Nós vamos servir pastel e refrigerante. Nós vamos cobrar um preço, mas um preço abençoador. Um pastel bem recheado. Vai ser um copo de refri, um refri. Pastel por R$5. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e todos dizem. Amém. Aí, despeça tua mão com a paz do Senhor.